Pois é, que a gente queria ser irmãs uma da outra. Nossa, queria ser irmãs uma da outra. Mas, se a gente fosse irmãs, ela é morta, sabe por quê? Porque se a gente é prima, e eu já quebrei o dedo dela, e ela rasgou minha perna. Não precisa mostrar. Se ela rasgou minha perna e eu quebrei o dedo dela, imagina quando a gente for irmã. Imagina a situação. Gente, olha aqui. Eu peguei, vocês não vão ver. Deixa eu ver aqui. Gente, olha a perna. Cadê aquela olho aqui? Vocês querem porque ela prende? Porque, ó, olha os outros. Eles, ó, tem que fazer força pra descer, né? Ó, mas olha esse. Gente, não é pra fazer força, tá? Não, ó. Vou deixar pra gente, vou passar na calça. Olha aqui. Manda muito, mas olha aqui. Gente, tipo assim. Sai. Ô, gente. Gente, minha prima quebrou. Gente, ela tá se falando. Ô, eu tenho vídeo pra mostrar pra vocês. Esse é o vídeo. Mentira, peraí. Deixa eu achar que não é o vídeo no vídeo. Gente, mostra isso. Sai, ó, gente. Tosse da menina que ela parecia um elefante tossindo. Aqui tem um vídeo comigo assim. A menina que tossiu igual um elefante. Tipo, você tem que falar. Gente, eu não vou achar o vídeo, mas eu vou achar mais fácil. Porque eu vou xixi. Tá? Amiga, tem que assistir. Peraí. A gente vê série P, no caso. Você, eu, todo mundo. Não vou botar de querer a minha vez. Não sei o que. Eu preciso de. Sai a rotina da boquinha da Lili. Não sai. Sai a rotina da boquinha da Lili. Mano, tira a mão. Cara, meu Deus, que idiota. Parece um ovo, por isso. Olha, não tô. Você tá pegando o vídeo? Ah, eu. Mas eu vou pegar você. Vamos lá. Eu vou deixar ele. Não sou dele aqui, eu vou me dar. Eu vou dar. Ele aqui. Você mandou dele tudo bem. Vai, vamos.